Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui em mais um encontro do Tucum, da Biblioterapia. É sempre uma alegria estar aqui nessa rede, né, que tem o propósito justamente de auxiliar tanto a transpor as dificuldades quanto a incentivar os projetos, os movimentos, as boas notícias. Enfim, estamos juntas na luz ou na sombra, né? Então, como eu estava falando, hoje tem três assuntos aqui na pauta, acho que de repente até um quarto, com a presença da Rosângela Piedade, que são a Rosângela Travassos vai falar sobre o lançamento do livro novo, que é um marco histórico no campo da biblioterapia e também no tratamento da adicção, né? Estamos muito felizes com ele. Vou anunciar um presente. Se a Val aparecer, ela vai partilhar com a gente como é que foi a inauguração lá do Espaço Entre. E a Rosângela Piedade está oferecendo uma coisa bem bacana em parceria com a Tereza, que é de Petrolina, que vai estar em passagem por São Paulo. Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso. Eu talvez inverteria essa ordem que eu fui dizendo, eu começaria com a Rosângela Gomes. Se ela puder falar sobre a proposta, pode ser? Antes de falar da proposta, eu queria contar sobre uma arte que a dona Paró andou fazendo. Ela tem um grupo de leitura dentro de uma livraria e no dia do livro ela fez uma atividade de biblioterapia que foi maravilhosa. E assim, eu até comentei com algumas pessoas que seria muito bom se a gente pudesse ver mais, a gente que está aqui fora, né, que está longe aí do Rio, ver mais as colegas trabalharem, né? Porque ela pegou um poema, assim, que era uma estrofe, e a capa do livro da Adélia, e ela deixou todo mundo emocionado, assim. Ela foi Nossa Senhora, ela mudou minha forma de atuar. Então, eu queria exaltar a Paró por ela aí silenciosamente tá, né, lutando pela causa e incentivando aí, né, contando para as pessoas que existe e como é, né, justo no dia do livro. E foi uma experiência muito, muito legal. A, Parabéns, Paró! Parabéns! Muito obrigada. Antes de você continuar, Rosângela, já que você assoprou isso, você quer falar alguma coisa, Paró? Aciona aí seu microfone. Na realidade, ela ficou tocada, por isso que ela tá relatando. Toquei o coraçãozinho dela, foi isso. Não, brincadeira, mas você tem parte da culpa aí, Cris, muita, aliás, porque foi o poema da Adélia, que nós vimos com você, e, e depois é porque eu tinha 20 minutos só, então foi rapidez. Mas eu fiz um aquecimento corporal, e era aquela noite na livraria, né, que funcionou por aqui, e depois a gente, então, fez a, o poema, e depois conversamos sobre tudo que tocou e tal, e cada um levou assim. Nós conversamos um pouco sobre o Jardim das Oliveiras na Bíblia e finalizamos com cada um lendo um trecho de algum poema da Adélia, que a gente fez uns recortezinhos assim. E jogamos a energia para o espaço. Foi tudo isso. ela realmente me emocionou, mas não só pelo conteúdo, né, pela forma que ela trabalhou, mas ela conseguiu fazer todo mundo se falar, se Participar. expressar.
Nossa, ela tem um estilo muito apurado, assim. Foi uma grande experiência. E a Paró, eu brinco que ela é minha madrinha, porque ela é a pessoa que mais me apoia lá no meu café com quintal. E e a gente tem um outro projeto que a gente está semeando aí. A gente fez um projeto juntas, e aprendi pra caramba. Um projeto sobre diversidade, Val. Os 6 pilares da diversidade. E estamos jogando sementinhas aí para ver se ele cresce em algum lugar. E dentro dessas parcerias maravilhosas, essas relações aí que a literatura me trouxe, a Tereza Roberta me fez um convite da gente fazer um projeto sobre luto, né? Ela trouxe essa necessidade que a biblioterapia não tem um trabalho, alguém que, assim de destaque, que esteja mais trabalhando sobre isso, e que era um desejo dela há muito tempo e ela decidiu fazer comigo. E ela está de passagem por São Paulo. A gente vai fazer um lançamento presencial, um encontro comigo e com ela lá no Café no Quintal, em São Paulo. A gente, na Sala Amarela, vamos falar sobre meu amigo pintor, né? Que uma das coisas que mais mexe comigo nesse livro é que, como é um livro que ela fez em homenagem às obras de Tomio Otaki, ela usa a questão das cores e ela ressalta uma coisa que a gente fala muito disso na literatura, que as palavras não alcançam para dizer tudo o que a gente sente, né? Então ele fala coisas assim, amarelo síndico, cor de saudade, né? Então ele vai dando permissão para a gente dizer, tá tudo bem eu não saber dizer o que eu sinto, né? Então eu estou animadíssima, felicíssima. Que Eu legal. fico- Repete o dia, a hora, o lugar. Então será em São Paulo amanhã às 19 horas, num lugar chamado Café com Quintal, fica a 400 metros do metrô Paraíso. Então, assim, para quem é de São Paulo, pode chegar facinho. Vai ser, devido à necessidade da Tereza, vai ser num dia de semana. Os meus encontros são de sábado de manhã, mas por causa da Tereza estar aqui e ela tem umas questões para resolver, precisa ir embora, não dá para fazer de outro dia. Então, vai ser às 19 horas e as informações estão lá no meu perfil e da Tereza. Se alguém aqui. Ah, mas depois eu te pediria para botar no grupo do Tucum. Tá bom, Tá ótimo? agradeço aí. Que maravilha. Olha, então são duas psicólogas falando sobre esse tema que muita gente foge, né? E é maravilhoso trabalhar. Tem aquele grupo, né, de Recife, não um grupo, é a Érica Versosa, que tem o Pode Entrar Dona Morte. Sim, sim. Eles fazem um trabalho nesse sentido também. Então, É. que legal, fico super feliz. As parcerias são super bem-vindas, né? E eu quero dar Então, parabéns para a Rosângela, porque ela falou no dia que ela fez a live, ela falou, tem algo no forninho aí, um livro que vai sair, e ele está aí agora. Parabéns, Xará! que maravilha, que maravilha. Eu vou também aproveitar a presença da Val. Conte, Val, como é que foi a inauguração? Acompanhei as fotos. Você é uma mulher vulcão, né, criatura? Gente, eu não estou conseguindo botar em palavras, não. Eu estou ainda na ressaca da felicidade. Eu tomei aí. Eu estou no pós da felicidade de ontem, sábado e domingo, e eu estou na ressaca hoje, assim. Pois, né? Não estou conseguindo. Eu vou fazer uma live com a Val para ela contar sobre esse projeto. Eu falei, eu queria estar aí, mas eu não posso. Então a gente vai registrar aí, quem sabe, né, possa semear em outros terrenos aí, outras pessoas verem, né? Mas ela vai contar aí para o mundo
desse projeto dela. O que eu posso assim, dizer é que realmente é difícil colocar em palavras, mas o que eu posso assim já sentir um pouco é o quanto a gente, sem a intenção, a gente inspira, né? Assim, é muito interessante isso, assim, porque não é a intenção, a gente sabe que eu vou vivendo a minha vida, né? Então, da forma que eu escolhi, talvez eu nem tenha escolhido, mas assim, eu sou muito destemida, né? Eu sei que eu sou, mas no sarau, né, que a gente fez com a Cláudia Antônia, que foi um sucesso, né? Ela é muito boa no que ela faz, ela é muito comprometida, então ficou muito bonito. A gente combinou o tema e o tema era sonho, então ela levou os temas, né, combinando com as músicas. E eu falei que no sábado era o dia das tias, né? Falei, e domingo foi o dia dos sobrinhos. E aí foi um sucesso, assim. Então, ali mesmo, eu já vi o quanto as pessoas que aí a gente já conhece, as próprias poesias, o quanto já inspirava as pessoas, o quanto ali já a biblioterapia já agiu ali, né? Não só com a minha história, enfim, né? E com essa minha audácia aí de abrir esse espaço, porque eu estou vendo que é uma audácia mesmo. Tem hora que dá vontade de correr para trás, mas, entendeu? Assim, eu acho que o que está me fazendo dar passadas mais para frente realmente é estar com a minha filha, ver o quanto está sendo uma cura assim para ela, né? Minha filha estava um pouco, um pouco não, bastante perdida assim. Ela é muito artista, né? Então, como todo artista, tem muitas habilidades e acho que ela não sabia canalizar tudo que ela aprendeu. Inclusive, depois ela até falou um pouco sobre isso lá no sábado. Então, eu estou vendo o quanto isso tudo está fazendo muito bem para ela e realmente todas as habilidades que ela tem, porque ela fez, assim que acabou o ensino médio, ela fez eu fiz questão que ela fizesse alguma coisa técnica, né? Falei, você vai fazer alguma coisa técnica. Eu sou muito defensora disso, antes da faculdade, qualquer coisa, é ter uma profissão. E aí ela gostava muito de fotografia, então ela fez fotografia, depois fez maquiagem naquela fasezinha ali né, de 18 anos, e depois ela escolheu a moda, né? E nisso fez a língua espanhol, fez inglês, e daquela coisa da mãe da classe média que entope o filho de coisa para fazer, né? E aí acho que ela ficou com muito conhecimento ali acumulado e escreve, enfim, pinta, enfim. Então, assim, era muita coisa e ela foi vivendo a vida dela aí meio que perdida, sem ter aí onde canalizar tanta coisa, né? E realmente, depois ela escolheu fazer um. O primeiro trabalho foi num bar que eu quase morri, que ela foi ser caixa de bar, com todo esse conhecimento que ela tinha. Mas aí é isso que eu falo, a gente nunca sabe. Ela viram lá as qualidades dela e ela ficou um tempo só como caixa. Depois levaram ela para o escritório, né? Era um barco de 4 jovens também, enfim. E hoje tudo aquilo que ela aprendeu na parte externa, interna do bar, né? Tá ajudando ela na parte de administrativa, né? Na parte de tesouraria mesmo, enfim. Então tudo meio que foi se encaixando. Então eu tô vendo ela tão bem que assim tá me dando um gás, né? Então, Que assim, bom, que para. bom. Não sei se você conhece aquela história da Fátima Fiandeira. Não. Ah, depois eu compartilho no grupo. É uma história assim, é uma história de tradição oral muito antiga. Uhum. E aí é uma mulher que quando menina, quando jovem, sei lá, teve um naufrágio e ela foi passando por várias dificuldades. Em cada dificuldade que ela atravessou, ela aprendia uma coisa. Uma coisa não tinha conexão nenhuma com a outra. Então ela ficou com um monte de saberes soltos assim. Até que tem um momento da história que tudo faz sentido. É como se fosse um mosaico. Então, até, por exemplo, Verdade. esse exemplo que você deu dela ter trabalhado num bar, o que ela aprendeu lá, agora ela está usando aí.
Verdade. Então, é a Clarice que fala que perder-se é um achar-se perigoso. E eu, por outro lado, também acho que tudo eu também aprendi na área da educação, não só como pedagoga, professora, e, e todo esse meu envolvimento com a arte, com feira literária, né? Eu sou uma devoradora de feira. Então, tudo assim, agora também meio que está se encaixando ali, né? Eu nunca imaginei ter um espaço, era uma coisa para mim era menor, uma escola, que talvez não é menor, porque uma escola não é menor, mas um espaço cultural envolve muito mais coisas, né? Enfim, Sim, gente, é aquela história que a gente vivenciou aqui no Tucum, na partilha da Casa 11, né? Que vira um espaço de encontros e que esses encontros são usinas, né? De parcerias, de movimentos. É um centro, literalmente, de saúde, né? é, De uma mas estou saúde muito social, feliz. uma saúde cultural, uma saúde mental. Então, É. dá um trabalho absurdo, é isso que você está falando, né? E outra coisa, meu é muito um espaço independente mesmo, né? E não é um espaço independente. A gente queria uma coisa muito maior, né? A gente teve que ir fechando assim um sonho, né? Ia ser uma casa grande, com quintal, que a gente ia fazer shows, não sei o quê. Aí a parte realmente, né, do estudo, né? E travou. Que foi pelo. É, e aí fez a gente pensar, não, não dá para isso. Mas de qualquer jeito ainda tá grande o negócio, assim, né? Então, financeiramente é um desafio muito grande, muito grande. Então, mas estou feliz em termos de retorno assim, desses 2 dias. A gente nunca sabe, né? A gente pensa que vão umas pessoas, na hora vão outras que você nem imagina, naquele momento. E aí é um susto bom, assim, sabe? Então foram 2 dias muito bons, assim, uma energia muito boa, assim, de Que maravilha! Então, que aconteçam coisas movimento. maravilhosas nesse espaço e que vocês aprendam muito e que também vá identificando os ajustes e os limites, né? É isso, E às vezes, em nome do amor, a gente comete é loucuras. verdade. Então, já para anunciar, hein, quem é do Rio de Janeiro, teremos Cris Seixas, dia 23 lá comigo. Então, Oba, vamos. estou animadíssima com o tema, já os livros estão aqui pulando em cima de mim, eu quero ir, eu quero ir. É, vai ser muito Ô, bacana. Cris, só um comentário rapidinho, é que o que está sendo comentado aqui é muito bonito porque é muito fácil, entre aspas, mas falar sobre biblioterapia para conhecidos, né? Mas tanto o meu trabalho, quanto da Paró, quanto a da Val, é para trazer mais pessoas, é para espalhar isso, né? Torna isso uma dificuldade, porque a gente está falando para quem não sabe, então a gente tem que se inventar, se aprimorar, né? Mas é muito bonito, porque a gente está fazendo o bolo crescer, Aí né? é muito interessante mesmo, porque isso aconteceu nesses 2 dias, né? Ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar. E aí é que dá o medo, né? Porque eu falei, gente, como é que eu vou oferecer uma atividade quando eu fizer o chamamento? Na minha cabeça só ficava batendo isso. Nem vai vir ninguém, né, gente? Vamos fazer círculos de bioterapia, quem vai se inscrever? Na minha cabeça, né? Que a gente vai criando várias coisas. Porque cada pessoa que ia lá, né, que tem um espaço que vai ser a biblioterapia, mas logicamente que eu já montei ali um esqueminha, né, para apresentar, né? Então, de forma bem rápida, que era só uma visita ao espaço, mas falei, não vou perder a oportunidade, né? Então, aí eu fiquei, gente, realmente eu vou ter que ver uma estratégia para apresentar. Não sei, aí vai dando esses medinhos mesmo, né? Mas é isso, vamos lá. É criar o público mesmo e ir apresentando junto as coisas, né? É Tá tudo. aí, coragem, É coragem. isso aí. E daqui a pouco você vai estar que nem a Rô aí, lançando um livro para contar essa experiência. Que a Rô É também é uma verdade. desbravadora, Não, mas né? eu já criei, não criei um livro, não, mas já criei um produto biblioterapêutico, que eu também falei, eu já tenho espaço. Eu falo para minha filha, eu já tenho um espaço. A gente agora tem que aproveitar o espaço. Já tinha um monte de ideia, então agora é a hora da gente colocar, eu falo que é as loucuras biblioterapêuticas. Antigamente eram as loucuras pedagógicas.
Então, eu já criei um produtinho biblioterapêutico também, que vai ser lançado talvez até na Flip. Uau, tá vendo? Acho lindo quem sabe sonhar direitinho. Então, vou passar agora a palavra para Rosângela Travassos. Falando em Uhul! Vai ou Racha, agora chegou a hora. Diga Vai ou lá. racha é ótimo. Eu acho que vai, né? Não vamos rachar nada. Então, obrigada aí pelo convite, bacana estar aqui com vocês. Só estou chateada porque a Rô marcou um encontro com a Val no dia 7. Então eu não vou poder assistir, Val, mas vai ficar gravado, né? É, Vai ficar gravada e eu vou poder assistir, porque exatamente vai ser no dia 7. Então, a nossa proposta é esse lançamento do livro. É um trabalho que eu iniciei em 2020 e fui catalogando, viu, Val? Então, assim, desde o primeiro momento que eu iniciei, eu fui catalogando assim meus sentimentos e situações que estavam acontecendo durante a biblioterapia. Fui organizando e quando eu vi, já tinham passado os 5 anos e a Cris sempre falando para mim, você está escrevendo, catalogando, isso tem que virar um livro, isso tem que virar um livro. E acabou que virou um livro. Fiquei 1 ano escrevendo o livro, corrigindo, organizando, mas na verdade eu já tinha esses 5 anos catalogados. E é esse trabalho com saúde mental, com adicção, que me dá. Tenho muita honra. A palavra, eu fiquei pensando na palavra, né? Mas eu tenho muita honra de ter feito esse trabalho. Ele me fez crescer muito. Eu cresci muito nesses 5 anos, 6 anos, né? Que agora estamos 6 anos. Eu cresci muito e cada dia eu descubro mais coisas na biblioterapia e no tratamento da adicção, da saúde mental, né? Que há momentos na vida que a vida se estreita, não é? Então, assim, para quem atravessa a dor da adicção, o mundo às vezes parece assim um corredor sem janela. Você fica se debatendo para todos os lados, porque é repetição de situações, urgências, violência, gritos, culpa, mentiras, e de repente você começa a perceber que o ruído interno está gritando mais que o ruído externo. Existe um silêncio ali travado em você. E aí você pensa: será que a adicção é o excesso ou é a falta? E foi nesse caminho que eu fui seguindo quando cheguei na clínica de internação e percebi que as pessoas viviam em silêncio. Eles tinham um grupo de sentimento, reunião de sentimento. Toda clínica tem, ambulatório, tem uma reunião de sentimento. E naquela reunião de sentimento, eu fui percebendo que eles falavam algumas coisas da vida, mas sempre se intitulando como adicto, como adicto. E aí eu pensei, talvez a biblioterapia faça bem, né? E assim chegou a biblioterapia, sem pressa, sem exagero, sem definição de quem você é, né? Sem se intitular como um adicto, mas sim como uma pessoa que podia ser ouvida naquele momento, né? E ela foi se tornando um lugar especial. E uma vez a Cris me perguntou o que torna esse lugar tão especial. Não sei se você lembra, Cris, foi na última vez que a gente nos encontramos, aí você falou, mas Rosângela, o que exatamente torna esse lugar tão especial para o adicto? Sabe o que é exatamente que deve tornar também para outras pessoas, mas em saúde mental, como você tem esse silêncio muito grande de travessia, de incompreensão, de não inclusão, de você mostrar quem você é de verdade e você ser taxado, né? Sem um lugar, sem um espaço, eu fui percebendo que as palavras são importantes, a leitura, é importante, mas são quando elas se transformam em linguagens, entende? Então, é um olhar, uma levantada de sobrancelha,
é um momento que a pessoa vira, é uma inquietação. E aí eu fui percebendo como essas linguagens estavam falando e como elas, aos poucos, foram se tornando palavras. E aí o que que acontece com a biblioterapia? O que que ela traduziu para aquele grupo? Que havia um coletivo de pessoas, de escritores, que sentiam as mesmas dores, que já tinham passado por aquilo e que estavam conversando com eles. Então, eu penso que você sai do seu individual e passa por uma dor coletiva, né? Você está reunido, você não há julgamento. Então, assim, nós fomos prosseguindo em 5 anos e muitas transformações, porque durante o grupo apareceram escritores, apareceram pessoas com nível sociocultural bem elevado, que transmitiam outros exemplos, e foi isso. Então, aí acabou transformando num livro. Um livro que eu vou lançar agora, dia 7, e no livro tenho colaboradores. A dicção na clínica tem dois psicólogos, né? Mas um é o conselheiro, o outro é o dono da clínica, e a Cris Seixta também fala como biblioterapeuta no livro. Então, somos 4, né? São 3 colaboradores e o trabalho de relato vivo foi acontecendo. É isso. É É, esse trabalho. você falando, me vem aquela frase do Mia Couto: tristeza mais triste é aquela que não se ouve. Então, É. a gente sabe, né, que a dependência química, a adicção, ela é um assunto complexo, né? Eu não tenho especialização nessa área, mas eu acompanhei muitas vezes esse trabalho da Rosângela e eu tive a oportunidade de até participar desse círculo, né? E é sempre impressionante porque a gente sempre fala da presença das mulheres. É, lá são homens. Círculo só tem mulheres. Lá na Clínica Alívio é um círculo só de homens. E, É muito e, foi, interessante. e foi incrível assim. Como é que com o tempo, porque é uma resistência, né, gente? A gente sabe quanto é difícil fazer um círculo acontecer. E a Rosângela assumiu um compromisso com isso e isso durou 5 anos. Então, durante o tempo, eles foram se apropriando do protagonismo, eles orientavam os novos participantes, Uhum. eles colocavam as regras de conduta, vamos dizer, eles É, sugeriam, valores. Já não se fala regra, valores. eles sugeriam livros. Então, foi muito bonito Muito porque bom. a gente testemunhou, né? Assim, o quanto que ter um espaço de escuta, e por isso, né? Porque a gente sabe que é difícil começar a falar de coisas profundas, mas se a gente escolhe bem um texto, ele é o disparador, né? Todas nós somos testemunhas disso. Então, esse livro está muito bonito, porque a Obrigada. Rosângela vai colocando, né? Como é que isso se deu? Vai compartilhando toda a bibliografia, os textos que ela utilizou. E tem até as palavras deles, sabe? Eles, porque foram acontecendo coisas incríveis, né? Porque é o que ela falou. Nesses tratamentos tradicionais, eles estão sempre reforçando que eles são adictos, que eles são adictos. Mas e a pessoa fora disso? Quem é essa pessoa? Qual é a parte luminosa dela, né? É verdade. E aí, até para participar desse convite que a Rosângela me fez, eu me debrucei sobre esse Gabor Maté, esse médico. É, E ele tem esse livro, O Mito do Normal, que tem um capítulo só sobre adicção, né? E eu gosto muito das coisas que ele fala, né? Então ele fala que todo mundo pergunta do vício, mas as pessoas deveriam perguntar da dor. Ninguém quer escutar a dor dessas pessoas, não tem espaço para isso, né? Então a Rosângela criou um espaço. E é incrível
Assim, o que que ela, que acompanhou 5 anos, tem para destacar? Porque um livro a gente sabe que é isso, né, gente? É um suprassumo. No livro, eu tá organizado, como o editor até disse, é um livro acadêmico literário, porque eu faço uma parte da academia também, porque eu explico como foi montado o grupo, como é feito, como a gente escolhe os temas, os minutos que a gente trabalha, como a poesia funciona, como que o grupo se organiza, como a gente organiza um grupo de biblioterapia. E o nosso grupo é um grupo por homens, de homens, feito por homens, e aí ficou bem diferenciado de um grupo de mulheres. Quem tiver a oportunidade de ler vai ver que existe uma camaradagem entre os homens e uma brincadeira entre os homens e uma, como eu vou dizer, objetividade entre os homens muito diferente de nós mulheres. Então, no início, eu achava, não achava estranho, mas era interessante. Quando acabava o círculo, eles se reuniam para gozar um a cara do outro sobre o que tinha acontecido no círculo, quem é que tinha falado isso, quem que tinha falado aquilo, e faziam piada, caíam na gargalhada e diziam: gente, se isso fosse num círculo de mulheres, talvez as mulheres se ofendessem. Mas eles era assim uma gozação, uma piada, uma brincadeira, um deboche, sabe? E tudo muito objetivo. Então, o que você transmitia, o que o autor está dizendo, o que ele, se ele já tinha passado por aquilo, qualquer bibliodinâmica que fizesse, era algo muito extrovertido. Então, é bem diferenciado de um grupo de mulheres. Essa camaradagem ela existe e é muito interessante. Não tive grupo de outros homens, só de adictos, mas assim, como eles passavam a palavra um para outro quando alguém não conseguia falar, se definir. Aí, cara, vai, continua, a gente está junto. É algo de muita camaradagem. Isso me impressionou muito. E há muitos fenômenos que acontecem. Nem todos os círculos são círculos alegres e divertidos. Há círculos que são doloridos. Há situações em que a gente precisa se reinventar, se redobrar, porque algo não está saindo satisfatoriamente, no sentido de conforto para eles. A gente tem que estar pensando sempre, porque a importância lá é o tratamento da adicção, né? Então, nós entramos como um apoio do tratamento, né? Um recurso a mais para o tratamento. Algo que me deixa muito feliz é porque a biblioterapia ela proporciona que o biblioterapeuta, o mediador, como chama, esteja dentro do círculo. Então, eu sempre trabalhei, sou professora de letras, né? Sou assistente social, sou professora de letras, sempre trabalhei com o grupo, mediando, mas eu sempre estive fora do grupo, mediando. Na biblioterapia, eu estou dentro do grupo. Ele me atravessa. Ele me atravessa quando eu leio, ele me atravessa quando alguém lê, quando alguém termina uma frase e solta um grito. Então, aquilo me atravessa e eu acho que a biblioterapia ela faz um trabalho maravilhoso com o grupo e com a pessoa que está dentro do grupo, porque ela pertence. Então, esse livro ele me fascina por isso, porque eu posso ver que eu estive lá. Eu participei de cada reunião totalmente presente, sabe? Eu me entreguei totalmente àqueles momentos, 1 hora e meia, às vezes a gente passava um pouco, mas algo de entrega. Então, eu acho que o crescimento maior, lógico que o grupo, a finalidade do nosso trabalho, do livro, é expandir a biblioterapia, é mostrar como a biblioterapia tem um espaço em saúde mental no SUS, tem o objetivo também de mostrar quem é o adicto, que pode ser o seu filho, o seu irmão, né? Que a dependência química não define uma pessoa, é uma doença, mas também mostrar como isso faz bem para a gente, né? Que somos trabalhadores dessa área. Tá? Então é isso. Eu espero que quem esteja do Rio, Niterói, compareça lá. Depois a gente faz até um sorteio do livro. O livro ainda não chegou,
tô tensa. Mas aí a gente faz um sorteio, né, Cris? Aí quando chegar eu mando. E assim que tiver disponível para venda, para quem não for aqui do Rio, Niterói, a gente coloca ali no grupo para quem tiver interesse de conhecer esse conteúdo, que eu recomendo muito. Eu me emocionei muito em vários trechos, porque tem ali os exemplos, os desdobramentos, né? Você ia falar É, alguma coisa mais? Diga. Não, não, é Não? só isso. É isso. é à Agradecer. noite? À noite o teu lançamento? No horário da sua palestra. 19 horas. Ah, mas é à noite, é. Ah, é 7 de maio, 19 horas. Na hora que você vai falar, eu nem vou te assistir. Tem maldade Não, da rua comigo? E a Rosângela sempre levou o que ela chama de bibliodinâmica, que é uma atividade expressiva, em uhum. combinação com os textos e o tema escolhido. Ah, eu explico isso também direitinho ali, ó. É, Sim, então foi um trabalho, está sendo, né? Um trabalho muito profundo, Foi muito bom. sistematizado, humano, Muito e bom fazer o livro. Gostei muito de fazer o livro, de criar, de é, rever, de reler. Foi muito e bom. isso que ela disse, né, de estar dentro da roda. Tem uma frase daquele Chekhov, aquele escritor russo, que ele fala que é a compaixão que nos faz ultrapassar a anestesia na direção de cura. E lembrando que a palavra compaixão vem do latim, que significa você sofrer junto, você comover-se. Então, hoje em dia, ter compaixão não é pouca coisa, não, né? Então, que beleza, assim, desse trabalho, né, Rosângela, e desse livro que deixa essa história contada para inspirar que isso seja agregado nos tratamentos, né? É, É um relato muito significativo e muito maior do que as palavras dão conta de expressar, é. né? E é um trabalho pioneiro, né, Cris? Porque a gente já pesquisou, não, não temos instituições, ambulatórios de adictos que usem esse tipo de trabalho. Eles têm roda de leitura, mas textos geralmente ligados aos 12 passos, mais voltado para essa área. Mas o nosso, com escritores, com a realidade, não tem esse trabalho. Não É, tem. você vê um exemplo, né, que a gente vivenciou no processo, que para mim foi muito forte, né, ficou marcado. A gente usa muita literatura infantil e juvenil, que é para todas as idades, né? Então a Rosângela levou, não sei se vocês conhecem o livro A Família Mobília, que ele faz uma coisa lúdica e ele vai dando nome para o sofá, para o tapete, para o quadro. E vai falando, o fulano é um tapete, todo mundo passa em cima dele. Ou não sei o que, é um quadro que fica sempre encostado na parede. Então vai trazendo assim uma personalidade para cada objeto. E aí, quando a Rosângela apresentou isso, posso contar isso, Rosângela? Melhor Pode, não. inclusive, pode contar, não está no livro. Esse Esse não está no pode livro. não estar. Aí Não, um pode deles não falou estar. assim: Pois eu sou a privada. Olha para isso. olha. Então é isso que se revela, às vezes, num livro infantil, traz ali, né, uma condição que deixa claro o sofrimento. Então é criar esse espaço onde as narrativas podem circular. Fala, Rosângela Gomes. Vai ter uma parceria das Rorôs e eu vou ajudar a É. Rosângela a fazer o lançamento em São Paulo. Se Deus quiser, vou sim. Que A data ainda. lindo! Eu estou comovida aqui, porque eu estou falando, estou com parceria com a Tereza, com a Val, com a Rô, A com a parceria. Carol, tá? Carol, Ela é isso vai, aí. ela vai definir a data, né? Mas a gente já conversou. Aí a gente vai fazer uma live
anunciar o lançamento. Ela preferiu fazer depois do lançamento oficial aí, né? A gente vai fazer uma live para contar para o mundo. E aí a gente vai dar os braços aqui, vamos contar aí para essas instituições, para outros psicólogos, que existe essa possibilidade, né? Isso aí. Beleza, parabéns e muito obrigada. Diga, Val. Então, era mais ou menos isso que eu ia falar, né? A gente pode pensar aí no lançamento lá do Estúdio Entre, porque o Estúdio Entre, para quem não conhece, não fica no centro do Rio, né? Ele fica na Zona Norte, é um subúrbio, é uma zona que é muito grande, então é um bairro, logicamente, é uma zona de classe média majoritariamente, mas tem muita periferia, enfim. Mas não que o estado do Rio todo não tenha, mas que é carente vamos dizer assim, dessas atividades, né? Aqui no MEA fazem, para vocês terem uma ideia, é feito muita atividade no próprio. Não é como se fosse uma arenazinha no meio da rua mesmo, ali tem um É um, leão, né? E ali tem um centro cultural, que eu vou até entrar em contato depois, e é feito muita coisa ali. Inclusive, até eu fui no lançamento do Nogueira ali. E então, assim, é um espaço bacana, a gente pode pensar, né, que é uma outra zona da cidade, né, para fazer o lançamento da Rosângela. Bom, E obrigada. eu enquanto, né, Estúdio Entre, vou ter ali uma lojinha, vocês vão, quando for lá, vai entender, que é exatamente só um balcão. E aí eu quero ser também uma referência de produtos biblioterapêuticos, né? Porque como eu quero que as pessoas me vejam como um centro de formação, de biblioterapia e de produção de conteúdo a partir daí. Então, tudo que for ligado à biblioterapia, eu quero levar para lá. Então, não sei como a gente vai entender aí, eu vou entender junto com as pessoas que também escrevem sobre isso, uma forma de deixar o livro lá, com consignação, não sei, né? Logicamente, da crise, agora tem Rosângela, tem outras pessoas que já escreveram, para a gente também fazer aí uma parceria, né? Então, acho que é isso. Agora, tirando esse bacana. conflito aí todo, que saiu a empresária, entrou agora a biblioterapeuta, que agora tem que dividir do meu lado. Você faz esse trabalho só com um grupo fixo? Ou essa instituição é grande, tem vários núcleos? Ó, a palavra fixo é muito difícil em adicção. O Ah, grupo, sim. o grupo não é fixo. É, Ah, há um grupo que tá mais tempo, mas é um entra e sai bem grande, sabe? Então, assim, pessoas que desistem, pessoas que têm recaída, pessoas que viajam, mas é só uma instituição. Ele sim. iniciou no grupo de internação. Havia a clínica de internação, ficamos uns anos na internação e depois passamos para o ambulatório. A clínica de internação não existe mais aqui em Ah, Niterói. Então, ficamos só no ambulatório agora. Só trabalhamos no ah, ambulatório. sim, Então, tá. mas o grupo. Essa foi uma das. Não vou falar dificuldade, não, dos desafios, Sim. porque eu no início queria catalogar, saber o tipo de leitura, né? Que mais que daria certo, que eles gostariam, mas era tanto entra e sai, e era assim, a faixa etária de 18 anos, podia entrar a partir dos 18 até os 65 anos. Então você não conseguia. Uma semana você estava conversando assim, com uma pessoa, e aí eu já trabalhava um tema, né? Que tinha surgido na roda, e na outra semana a pessoa já não estava mais, sabe? Aí depois, quando ficou mais um pouco mais definido o grupo, foi melhorando, mas é complicado isso, né? Então, há pouco tempo mesmo, Mas eles não podem voltar lá só para fazer, se quiser. Só... podem, Ah, podem sim. Tem uma pessoa que só vai no dia que eu vou. que legal. Que lindo. Essa E semana mesmo falaram, muitos. mas cara, Que ele fala, bacana. não, quando Rosângela vem, eu vou. Ah, Ah, não, sem Rosângela não quero, não. E eu acho que alguns vão no lançamento, né, Rosângela? Ah, eu acredito que todos, inclusive pessoas que já participaram, porque
não, apesar de não ter nome, as pessoas lembram dos assuntos, né, do que aconteceu. Então, tá todo mundo convidado e eles vão receber o livro, né? Já está certo isso. E aí convidamos várias pessoas que já fizeram parte, que já estão fora, mas que voltaram e tal. Vamos ver. No Paráguas foram bastantes, assim, que eu tinha convidado, mas esses eu acho que também vão. Acho que eles vão. Imagina o orgulho deles de participar, acho que vai ser bacana É, isso. Esse fui eu que escrevi, isso fui eu, isso foi o que eu é, falei. Ah, é Que muito legal legal, mesmo, assim. Eu que toda hora que eu bacana. releio, eu lembro quem falava isso, quem falava aquilo. Ai, legal. ai, muito divertido. Parabéns. E Que aquelas bom. coisas que a gente faz que não é que não devia ter feito, né? A gente às vezes tem uns equívocos e acontece, né? E até hoje eu lembro de um, eu acho que eu comento. Ah, foi sim, eu comento no livro. Logo no início, né? Então a gente trabalhando a parte da infância, falando sobre bicicleta, o presente que você ganhou, e teve uma pessoa que se sentiu tão mal por causa do assunto, porque a mãe dele nunca tinha proibido ele de andar de bicicleta, um assunto assim. E eu tentei reorganizar aquilo imediatamente, foi logo no início, né? Sempre acontece alguns desafios assim, de manejo que você ainda não conhece o grupo, né? Mas depois você vai acertando. É Diga, isso. Cris, diga, Cris. Parabéns para essas mulheres aí inspiradoras. Quer dizer, primeiro, boa noite a todas. Só tem mulher aqui, onde a gente está, só tem mulher, essa força bonita. Parabéns, Rosângela. Estou feliz de te ouvir, porque, assim como a Val, que era uma coisa que eu ainda tenho pensado, pensei esses dias, e a literatura, a biblioterapia precisa ir para lugares mais difíceis, onde não chega o livro. Então, quando eu te ouço, eu vejo assim, caramba, ela foi fazer um trabalho num lugar. É porque a Cris deu o exemplo do livro, eu fiquei pensando assim, que livros será que a Rosângela trabalhou? Fiquei pensando, o que que ela levou, né? Que curadoria foi essa para lidar com um tema tão sensível? Porque hoje a gente não conhece, por exemplo, eu tenho muito pouca experiência, a experiência que eu tenho é da faculdade, que a gente teve que formar um grupo, o tema era drogas, e aí o professor falou para a gente ir frequentar o AA. E aí a gente chegou lá e ficou assim, meu Deus, o que é isso? Então, ali se criou um trabalho, claro que supervisionado, mas foi muito difícil para nós. Ali, eu era mais velha do grupo, né, a tia que era a minha segunda graduação, era a tia daqueles meninos e meninas, que eles tinham 18, 20 anos, né, que estavam comigo, mas assim, a gente aprendeu alguma coisa. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse literatura, ia ser outro. A gente poderia oferecer mais, a gente estava mais como observador. Então, parabéns por essa coragem, pela escrita, por dar voz, porque quando você falou que eles vão também, né? Por dar voz, porque a gente tem umas, não são regras, mas a gente tem uma conduta dentro desse grupo de sigilo. E aí eu me lembro que eu encontrava com uma pessoa que morava aqui perto de casa e era do grupo. Eu falei, meu Deus, eu não posso nem olhar. Mas era curioso que ele queria falar comigo. Eu ficava assim meio que querendo esconder, mas eu acho que a presença da gente também, das pessoas que enfrentam um desafio desse, faz com que eles se sintam seguros, olhados, né, acolhidos. E aí eu me lembro que depois, onde eu estava, ele queria pelo menos me cumprimentar. E aí eu comecei a corresponder, porque eu entendi que tinha algum sentido, a gente nunca falou sobre isso, mas fazia algum sentido para ele a nossa presença lá. Então, é muito bacana, assim, né, essa experiência, esse cuidado, né, quando a gente escuta você, quando eu escuto, né, você, eu vejo muito cuidado, muita ética, né, muito acolhimento. E a Val, nem vou falar nada, porque ela sabe que eu sou apaixonada por ela. A gente fez o curso juntas lá em 2018, então, quando eu vejo essa mulher voando por aí, eu falo, meu Deus, é isso mesmo. Desde o primeiro dia, no curso da Cris, a gente viu isso, assim, ela continuou voando e voa, vai voar cada vez mais alto.
Eu estou sempre na torcida, não pude estar lá, porque eu fiquei com medo de ir para o MER sozinha. Chamei um monte de gente que parece que queria ir, na hora H ninguém foi. Eu deveria ter tido coragem de ter ido sozinha, porque eu também acompanhei as fotos e vi, a gente vê nas fotos que foi foi muita alegria, foi muito autêntico, né? Foi assim, quem estava ali estava com muita autenticidade mesmo. E aí também admiro isso de você levar. Eu não conheço Meia, eu não conheço quase nada da Zona Norte. E você também levar que isso é uma coisa que eu trabalhei durante alguns anos com biblioterapia na escola, e até esses dias eu pensei de voltar, porque eu fiquei pensando, cara, a gente está no círculo de pessoas que têm já literatura na vida delas, né? Elas podem comprar o livro, elas leem, mas e onde que o livro não chega? Que é o caso do trabalho da Rosângela e essa abertura, que são aberturas, né? Como é que chama a pessoa quando abre, gente? Esqueci o nome. Quando vai abrindo Pioneiro, pioneiro. é pioneiro, mas é alguém que desbrava. Tem um outro nome que eu esqueci agora. Vocês são essas pessoas, são essas mulheres que estão levando o livro. Depois eu vou mandar no grupo, não sei como. Ontem a Fabiana me mandou um texto da BBC News. Eu não sei como eu vou mandar, porque é só para assinante. Como ela me mandou, você só pode ler uma vez, é muito ruim, porque você não pode passar para ninguém. Mas é importante que a gente leia e até trabalhe esse tipo de texto, porque ele vai dizer de como está a leitura hoje, nas mídias. Os textos são curtos, pequenos. E aí é um estudo, que é aí que eu achei legal, porque a ciência falando sobre a leitura, o efeito no cérebro, e o que a gente faz hoje? As pessoas só leem a coisa assim, leitura dinâmica, curtinho. Como é que a gente trabalha a literatura nisso, né? E aí tinha uma biblioterapeuta lá falando, eu não me lembro agora qual era a nacionalidade dela, e aí Fabiana me fala, lê aí que fala da biblioterapia. E é muito difícil, eu não consigo ler assim, eu tive que printar para poder ler o texto, porque o texto é grandão. Estou pensando em escrever o texto, claro, dando os créditos, né, e ver se eu consigo divulgar, porque acho que é importante para a gente pensar como é que a literatura pode chegar. Muito bom. Então, parabéns, fiquei muito feliz de estar aqui, vim para ouvir, né, vocês. Eu ia ficar quietinha, não ia falar nada. Eu falei, como não falar, né, diante de duas mulheres, diante de mulheres tão potentes, diante de trabalhos diferentes, mas com um objetivo que é levar a literatura, que eu acho que a Cris deve ficar muito orgulhosa, porque a gente é discípula dela, né? Eu me sinto assim. Um dia eu falei com ela, estava chamando ela muito de mestre, ela falou: não sou mestre, somos mestres umas das outras. Eu parei com isso. Mas assim, me sinto uma discípula, né, pela admiração, pelo respeito, né? E quando a gente vê essas sementinhas, esses frutos assim sendo espalhados, aí a gente fica mais feliz ainda, né? Que é o caso de vocês. Então, parabéns. Cris, você falou uma coisa muito importante. Para fazer esse tipo de trabalho da adicção, saúde mental, você tem que ter uma formação especial. Eu fiz 2 cursos, né? Eu já tinha o curso de saúde mental, mas eu fiz o curso de conselheira em dependência química, tanto aqui em Niterói quanto na Uniad, com o professor Dr. Ronaldo Laranjeira. Realmente não tem condição de você trabalhar com esse grupo específico se você não souber sobre a doença. Então, assim, quem é a adicção e quem é o adicto, tá? Porque no livro eu vou explicando isso, você não pode ultrapassar certos limites, tanto de você começa a perceber para onde que a conversa são gatilhos, você tem que perceber para onde aquilo está indo. Por isso você encontrou dificuldade quando foi fazer o trabalho, né? Então realmente tem que conhecer. E a gente continua tendo aula, a gente tem um conselheiro, um psicólogo que acompanha, que é para poder aquilo não sair do ritmo, né? Ele não assiste, agora ele nem participa da biblioterapia. No início ele participava, depois eu comecei a trabalhar sozinha, mas realmente é uma condição.
de estudo. Você conquistou a confiança dele, né? Ele viu Eu acho que eu o estudei trabalho. muito. A verdade é que a gente estuda muito, né? Estudei Porque muito. é verdade, essa É, curadoria, ela tem um filtro, né? E, e isso ela explica no livro também. Mas é lá que você também vai ter acesso a vários textos que passaram nesse crivo, né? E que é, principalmente passaram no crivo da prática, porque a Rosângela, como ela disse, ela catalogou, ela registrou os círculos, né? Tanto assim, a parte, qual foi o livro, quantas pessoas, etc., quanto a parte também do desdobramento. O que que aconteceu que chamou atenção, né? O que foi é, desagradável, ou o que foi interessante, até o que eles falaram. Então, ela tinha um arquivo enorme, né? Desses registros todos. Ela fez uma seleção de alguns que é. ela gostaria de destacar por algum motivo. Então, é um livro que eu considero realmente muito importante para quem quer trabalhar nessa área, né? Porque já tem essa experiência ali no fogo do que aconteceu, né? E acaba, virou uma homenagem, porque tem escritoras, amigas nossas, biblioterapeutas, tem a Inês, tem a Norma Emiliano, tem a Cris, tem a Ângela Pupim, estão todas catalogadas nos círculos. Bacana isso, né? Você Então, não tem o livro para mostrar para a gente, a capa? Eu fiquei curiosa. Tem o protótipo, né? O livro. o livro ainda não chegou para a aflição da escritora, isso faz parte Olha, do eu nunca show. mais faço isso, Cris. É o segundo ano que acontece. É o seguinte, chegou o livro, aí eu marco. Entendeu? Porque realmente está aqui o livro. Biblioterapia no tratamento da adicção. Sementes de transformação. Então, aqui, só para dar um spoilerzinho do índice. Cadê o índice aqui? O sumário dele? Olha, apresentação, o que é o grupo, os 12 passos da biblioterapia, o que é biblioterapia, escrito por Cristiana Seixas, como a ideia do trabalho surgiu, a estruturação dos encontros e os círculos. São os relatos de vivência, são 14 círculos. Depois, todos. Eu gosto de títulos, todos têm título. Eu gosto de título. Então, assim, memória de infância, autoconhecimento através dos sentidos, o que te falta, o poder da palavra, e vai, mente aberta, crenças limitantes, e vai embora. E aí eu me aventurei e fiz algumas poesias, porque quando você está no meio desse vulcãozinho, você vira poeta. Eu escrevi, 3 anos eu fazia poesia, uma história danada, e aí me aventurei também. Eu não sei nem se eu te mostrei, Cris, mas eu vou mostrar. Não sei se eu te mostrei. Ah, vou te mostrei sim. Eu me aventurei no desenho também, sabe? O livro, Maravilhoso. o livro virou minha casa. Botei tudo que eu Tudo tinha isso, nele. gente. Isso é lindo. Botei Parabéns, tudo que Rosana. eu tinha. Ai, ai. Coisa linda, que coisa linda. Alguém tem algum assunto que gostaria de puxar o fio aqui na nossa reunião ou já posso anunciar meu presente? Ah, então deixa eu anunciar logo. Esse presente É, para todo mundo? muitos já têm esse presente, né? Ele vai ser um presente verdadeiro para quem não tem ainda. Vocês sabem que eu lancei esse livro CAIS, né? Biblioterapia, CAIS de Sopros Vitais. Em 2021, ele foi escrito no calor da pandemia, né? Da pior fase, porque se ele saiu em 2021, ele estava sendo gestado antes, né? E aí ele marca, assim, os 10 anos de experiência em biblioterapia, porque o primeiro livro foi lançado em 2014, que foi aquele Vivências, né? Mas a história toda começou em 2011, finalzinho de 2010, início de 2011. Então ele foi uma atualização do Vivências, na verdade, né?
E aí, acabou o contrato com a editora Cândido, que foi a editora, né, que lançou, foi no finalzinho do ano passado. E aí também acabaram os livros, eu não tinha mais livros. E aí eu pesquisei quanto é que seria para renovar, para fazer uma nova tiragem. E livro, vocês sabem, é uma coisa muito cara. E livro a gente escreve, na verdade, é para espalhar a semente, né? Então, juntando uma coisa com a outra, eu decidi disponibilizar gratuitamente o PDF desse livro. Então, eu ainda vou fazer uma postagem nas redes para comunicar, mas eu já criei um link que a pessoa é só clicar que ela tem acesso a tudo. Então, comunico aqui em primeira mão, eu vou colocar aqui no grupo do Tucum e oportunamente, porque também estou correndo com um monte de coisa, vou oferecer um retiro agora, essa semana ainda, mudanças na família, enfim. Estou assoberbada, vamos dizer, de tarefas. Oportunamente eu vou divulgar isso nas redes, mas eu já vou disponibilizar hoje mesmo e vocês podem espalhar para quem quiser, quem se interessar, cumprindo com esse propósito de compartilhar o conhecimento, né? É isto. Eu Muito fico bom. imaginando, mulher de Deus, Ah, você é um ser, Ave Maria. você é um ser que não. É, Porque mas eu. assim, por que que Ah, você. Eu sei que você tem um outro propósito nesse mundo. Mas assim, eu estou aprendendo a viver com a prosperidade, tá? Dentro dessas minhas questões todas. Então, quanto mais a gente é próspera, mais a gente pode ajudar também outras pessoas a serem prósperas. Então, isso também me ajudou a também desconstruir algumas crenças que eu tinha. Porque você poderia ter posto numa Amazon para, né? É muito complexo, até para você também, eu falo isso, ajudar outras pessoas de outra forma, né? Porque é muito tempo de estudo, Cris. Eu acho lindo esse teu desprendimento, mas mas então, de que serve todo esse tempo de estudo se esse conhecimento não for espalhado? não, tudo bem, mas se você também, de uma certa forma, tiver um retorno, colocar numa Amazon com um preço, um valor bem acessível, entendeu? Você vai Não, mas estar. até para colocar numa Amazon, eu não posso fazer isso nesse formato que está da Cândido, né? Se eu tivesse que renovar o contrato com uma editora, eu É. tenho que. Eles até deixam eu aproveitar o miolo, mas tem que mudar a capa. Ah, Para, olha, vou te mutar aqui que está dando eco. É, tem uma complexidade aí. E é isso, né? As coisas são cíclicas. Eu até agora já comecei a escrever outro falando sobre isso, né? Porque a gente já está um tempo caminhando e as coisas vão se alterando no caminho, né? Algumas coisas deixam de fazer sentido, a tua energia vai te chamando para outro canto. Eu acho muito interessante os ajustes que as pessoas vão fazendo, né? Então, o que que entra aí? Né? Por que que também a gente se agarra a certas coisas e faz questão de certas coisas se elas trazem um custo operacional e energético muito alto, né? Então, é uma busca por espaço, né? Aquele poema eterno da Cecília Meirelles. Ando à procura de espaço para o desenho da vida. Em números me embaraço, perco sempre a medida. Se busco encontrar saída, não me animo ao breve passo, saudosa do que não faço e do que faço arrependida. Se volto sobre meu passo, já a distância perdida. Meu coração, coisa de aço, começa a achar um cansaço essa procura de espaço para o desenho da vida já que por exausta e descrida, não me anima um breve passo, saudosa do que não faço e do que faço arrependida.
Então, eu estou num momento que eu vou te contar aqui, vou contar um segredo que vai ficar gravado, vai ser espalhado. Eu estou vibrando muito numa deusa que se chama a Héstia. Não sei se você já ouviu falar nessa deusa. Ela é uma deusa da mulher madura, é uma deusa que gosta de cuidar do fogo da casa. É uma deusa que se recolhe, não é uma deusa que tem companheiro que vai estar em todos os lugares, não. Ela recolhe, ela acende uma fogueira interior. Então, eu estou num movimento assim, desprendendo de um monte de compromissos para criar esse espaço de silêncio, de chegança. Esse ano estou fazendo 60 anos, então eu estou numa outra vibe, sabe? Estou indo para o Meyer, mas a doravante, assim, os convites vão ser muito analisados. Porque também não é um recuo para parar, não pensem isso não. Eu sei que eu vou trabalhar e produzir num outro ritmo, é claro, mas até o último suspiro, vou mesmo. Isso aí é mais forte do que eu. Mas eu respeito o que me acontece, o que me chega, e eu estou querendo abrir mais espaço para essas coisas. A Mas, maioria Cris, pode achar. Oi, pode falar. você fez isso com o curso. E você fez isso com o seu curso, você disponibilizou. Foi logo depois que eu tinha concluído o curso com você. E aí eu fiquei meio sem entender, né? Mas assim, não tem uma conversa que eu tenha sobre biblioterapia que o seu nome não esteja presente, não seja uma referência, não seja, porque a Cris faz isso, ela, né? Então, e eu acho que assim, por mais que você possa se ocupar com outras coisas, você já criou você é uma referência, né? Que as pessoas que se identificam com esse seu estilo, elas te acompanham. Você disponibilizou e o seu tamanho não diminuiu. Você não ficou aquela, ela sabe isso, então eu não preciso mais dela porque eu já tenho acesso a isso, né? Então, você abrir mão dessas coisas é algo que é difícil para a gente, porque nós somos de uma cultura capitalista, né? Então, foi como assim? Mas a gente percebe que você vai se reinventando. E é uma das coisas que eu acho mais bonito da literatura, que quanto menos a gente bate o pé, mais a gente né? A gente se amplifica nesse movimento. Então, a Dinamara, que não sei se você vai lembrar quem é, Lembro, lembro. a gente conversa, né? E aí ela fala, do meu medo, não sei o quê, ou outras pessoas com quem eu converso que são distantes e meio que faço uma supervisão com elas, aí eu falo assim, olha, a Cris fala, deixa o campo, agora é a vez do campo. Então, tudo que você faz acaba se multiplicando na gente, né? Então é uma referência, ó, ela fez, é chocante, é esquisito, mas ó, olha o que deu, qual é a consequência, né? Então eu sei que tem muita gente que fala que em relação à minha admiração a você, mas não é idolatria, não é uma coisa cega, é que a gente, até Jesus fala, né? Para a gente dar a César o que é de César. Então, não dá para dizer que é pouco, né? É além do que a média faz, né? Além das pessoas comuns. Então, a minha eterna admiração e respeito. Eu agradeço muito as suas generosas palavras, agradeço mesmo, de coração. Mas eu repito uma frase que a Val falou assim que ela abriu o áudio dela, que você não faz imaginando que vai ser inspiração para alguém. Você faz porque é uma expressão da tua alma e do teu espírito, né? Então, quando a gente vê a Val indo para dança, indo para
outros campos da arte também. É uma expressão do espírito livre que ela tem, né? E ela exala uma alegria de viver que é contagiante e que dá vontade de ficar perto, né? Então, eu acho que é isso também. Eu não clamo para mim nenhum lugar, nenhum reconhecimento. O círculo, né, para mim, é uma filosofia de vida, então estamos todos equidistantes do centro. E sim, aprendemos umas com as outras, a gente é resultado de muitas influências, né? Acho que cada uma de nós é um mosaico e estando juntos a gente rende, né? Acredito muito nisso. Então, sei que já estudei pra caramba, mas sei que tem uma quantidade muito maior que eu ainda não sei, e não tenho pressa de saber, e é isso que eu estou querendo descobrir. O que é que a gente acessa quando não faz tanto esforço? A Vera aí, que é desses campos da yoga, da meditação, sabe que tem e que também quem já praticou de alguma maneira sabe que tem outros acessos, né? E são esses que eu estou querendo descobrir, até por todo esse caminho da espiritualidade nativa que eu tenho me dedicado, tem me chamado muito para isso. Então eu quero me colocar, né, disponível para ver o que acontece, como se fosse um laboratório de mim, né? E para a gente conseguir fazer isso, não tem como abraçar tudo. A gente tem que desapegar, a gente tem que criar espaço, a gente tem que deixar ir. E é por isso que eu vou fazendo esses movimentos, sem dó nem piedade de nada. Pelo menos você não vai fazer igual o Akinan, né? Que parou de publicar, e aí todo mundo quer, não tem. Aquele PDF imenso que quem tem que ler no PDF. Então, pelo menos, o seu PDF vai ser menor, Então, pois é, tem ali. mas você é muito gentil. Eu não canso de agradecer assim, toda a tua generosidade em todos os sentidos. Que eu acho que a vida também é isso, né? É doação e cada um sabe a quantidade de doação que pode fazer, né? Eu fui muito puxada de orelha porque nesse processo, né? Porque eu tive que fazer uma educação financeira, porque a pessoa falou desse jeito o teu projeto não vai durar 6 meses, porque se você só der, você dá, né? Se quiser só dar, eu sei que meu objetivo ali é extremamente social. Da minha filha, não, até porque ela precisa ter algum Recurso. retorno. Mas ela falou, então, quando ela falou isso para mim, você tem que ser, já que você quer o social, você tem que ser próspera, porque quanto mais pessoas você, né, você tiver, quanto mais você ganhar, mais pessoas você vai ajudar. Então ela só me convenceu por conta disso. Por isso que eu meio que joguei para você, mas eu te entendo, assim, sabe? Te entendo mesmo. São formas que a gente tem de retribuir um pouco do que a vida dá pra gente, né? Eu te entendo. Exato, exato. E foi como também quando eu divulguei que eu estava disponibilizando o curso gratuito, as lives, aquela coisa toda, eu falei, eu sei que é importante o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, eu recebo também. Se alguém quiser me dar alguma coisa, eu estou aceitando para não ficar em desequilíbrio, né? Que pode ser assim, uma oração pelos meus filhos, pelo meu pai. Pode ser muita coisa, né? Pode ser coisa que é material e que não material também, né? Então, eu sei que, nossa, tem um monte de casa para eu ficar quando eu precisar viajar, né? Ó, a Cris está rindo, mas tem mesmo, né? E é lindo isso, porque é muito rico. É muito rico. Gente, eu não canso de repetir, né? Eu sou muito grata porque esse amor à literatura me aproxima de pessoas maravilhosas, que é muito bom, porque gera uma confiança instantânea. Eu tenho tanta história para contar nesse sentido. Histórias engraçadíssimas de gente que não. Fazer seu livro de viagens, Cris. Não é? Não vai ser bacana isso? Mas primeiro tem que começar a viajar, né? Ainda não dá. Primeiro tem que ser esse mergulho aí introspectivo.
uma vontade muito grande, né, de ir para uma casa no meio do mato. Como eu não posso sair da minha cidade hoje por conta do meu pai, eu estou procurando isso aqui dentro da minha cidade. Já está próximo, hein? Já está próximo. Então, é o possível, né? Então, eu sinto que eu tenho que viver isso e tá bom, eu digo sim, vou mover o que eu tiver que mover para criar esse espaço. E é isso que eu estou fazendo. Então, esse livro era uma decisão, né? Ele não podia ficar assim, poxa, eu tenho um amor muito grande por ele, ele deu um trabalho danado, fiquei acordando 4 horas da manhã, naquele fuzuê da pandemia que eu trabalhei, feito uma louca, né? E eu gostei muito do resultado, porque ele é cheio de referências, ele tem uma decantação que tem o seu valor, né? E eu fico com pena porque justamente eu não pude fazer um lançamento presencial dele, né? Foi lançamento virtual só, porque a gente estava naquele lockdown, naquela loucura toda. Então, ele não teve a alegria do encontro que todos os outros tiveram. Porque isso que a Rosângela vai fazer, isso que a Val vivenciou, gente, isso é uma turbina de amor, assim, quando a gente lança um livro. Quem vai? É quem aposta em você, né? Porque se não gosta de você, ela não vai. Então, é é uma energia assim maravilhosa, né? E aí aquilo é um combustível para você fazer mais coisas. Então é muito bom. Então esse livro não teve isso, né? Mas ele vendeu bem. Ele foi para o Brasil todo. Ele foi para o exterior. E é isso, né? A gente sabe que a gente tem pilhas de coisas para ler. Então, ele ter ido não quer dizer que ele tenha sido lido, né? Eu mesma nunca fiz assim uma roda com ele, né? Eu ficava na esperança que alguém fizesse. Mas eu sei que são muitos estímulos, né? Para você fazer uma roda, primeiro você tem que degustar a fundo. E nem sempre a gente tem disponibilidade para isso, né? A gente está sempre correndo com alguma demanda ou outra. Então é isso. A intenção é que ele se espalhe, né? Que ele possa contribuir de alguma maneira. Mas eu não quero gastar mais 3, 4 mil reais e depois ficar naquela agonia que é a lida com a editora, né? Nada fácil. Nada fácil. Cansa também, né? Alguém já falou que espíritos livres não pedem passagem. Não pedem permissão, criam passagens. Essa sou eu lembro, mas não conversar. Você É não está isso, minha sozinha, não, gente. Rosângela. Você não está sozinha, não. Minha filha morre de rir. Mãe, você não fala uma frase correta. Tu já entendeu, a gente morre de rir. Já não memorizo, não. Por isso que eu tenho o livro da É, Cris, vou lá, Biblioteca começa Literária, a e leio. anotar, depois faz um livro só desses desvios. Você sabe que eu fui num lançamento esse final de semana de um livro de poesia e estava lá o poeta com o editor, né? E o livro ele chama Vidas Sortidas. Aí o editor falou assim: Nossa, ele me lembra aqueles baleiros antigos que tem a tampa, né? Cada um de um sabor diferente. Aí ele olhou e falou assim: Vou usar isso de agora em diante, porque para mim só foi os livros, os poemas que eu tinha, catei tudo e está sortido. Um lançamento é uma relação. Foi muito curioso, né? Porque ele estava lá todo encolhido, nervoso, né? E quando terminou, ele tinha pessoas fantásticas, Noemi já estava lá, estava um monte de gente super legal lá, talvez convite do editor, não sei. Mas quando ele terminou, ele estava assim, né? Pleno, Pois tava. é, uma energia incrível, maravilhoso. Mas a ideia da roda
mesmo virtual, ele sendo PDF, a roda ainda pode acontecer. Quem sabe? Vamos lá, Cris, diga ali. Então, vou sair daqui com essa reflexão sobre a deusa que você colocou e a reflexão da Val também, porque tem as duas coisas, né? Tem essa coisa de se lançar e de ser necessário esse investimento grande, grandioso para ter um espaço, mas tem também essa deusa que eu não ouvi falar, vou até pesquisar, que para mim, às vezes, esse lançamento ele é meio que paralisado por não entender que o universo provê quando você está ali disponível, né? A gente vai, assim como a Val foi, ainda que ela tenha ido, teve educação financeira e tal, poderia não surtir nenhum efeito daquele, a gente não tem garantia nenhuma. Assim como com a deusa, que é o recolhimento, que é essa postura de abertura, né, de abrir espaço, achei isso tão bonito, porque às vezes eu não faço coisas que eu falo assim, ai, tô com medo, não vou, ai, não vai dar certo, ai, não sei o quê. Eu também quero morar no meio do mato, e ontem estava conversando com uma pessoa sobre isso, ela fala, Cristina, o que você vai fazer no meio do mato se você tem medo de bicho? Aí eu fico pensando, né, minha? Como é que vai ser isso? Mas eu já estou me doutrinando para poder entender. Se vai para um lugar que tem bicho, vai ter esse bicho. A última vez que eu fui para Minas, uma bicharada danada, e eu fiquei com medo, mas eu dominei meu medo, e aí tá aos pouquinhos. Então, acho que é isso, né? A gente também entender que o universo ele provê essa troca, né? Quando você falou da oração, eu me lembrei que outro dia uma pessoa me falou uma coisa, falou isso. Todo dia, gente, todo dia eu faço oração por você. É uma pessoa muito religiosa. E eu esperava isso. Quando que eu vou imaginar que uma pessoa, ela é minha amiga, mas assim, que todo dia essa pessoa pensa em mim e faz oração, gente. Olha que grandiosidade disso, né? Então, obrigada por você ter falado isso, obrigada pela Val falar também da educação financeira, que também é importante. As duas coisas são importantes, e aí a gente vai no caminho possível, né? Muito bom. É isso, minha gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ainda temos. Ah, não, já acabou nosso tempo, gente. Em 2 minutos. Só te agradecer, né, Cris? Muito obrigada por Ai, esse desprendimento enorme aí. eu que O Cris, agradeço. só vou dizer para você que você e a Almeia já faz parte do Me Chama Que Eu Vou, praticamente. É verdade, vou levar Não minhas é? asas, Se inclusive. quiser dormir lá na minha casa, no meu quarto, no meio, dividir a cama comigo, tá tudo certo. Aí você vai fazer o projeto completo. Vou pensar nessa possibilidade. E aí, Cris, minha olha a gente? foto. Ah, é a foto. Olha, tanto tempo que eu não fico tirando foto aqui que eu nunca lembro desse Como é que computador. tira essa mão daqui, gente? Que eu não sei, essa mãozinha Eu vou levantada. tirar. Passa a Peraí. mão na barra que está Lower escrito hand. baixar pronto. Pronto. Deixa eu ver se eu lembro aqui. A Eu Ana sei que Maria está com uma moldura no rosto. Maria, com moldura? Como assim? Tem uma faixa preta do lado do rosto dela. Ah, então dá um sorriso que depois eu capturo. Ué, peraí. Eu capturo da gravação. Tcharam! Gente, muito obrigada pela presença. Olha, final de maio, última segunda de maio, né, que seria o próximo encontro, cai no dia 25 de maio. Mas é um dia que eu vou estar num evento de contação de história a convite de um amigo. Vou falar sobre oralidade. Olhe para isso. Tudo eu tenho que estudar, gente. A tua palestra, Val, eu já estou fazendo outras coisas aqui. Ó, a ligação entre a astrologia e a biblioterapia está ficando tão bacana. Então, eu acho que eu não vou conseguir fazer dia 25. Depois eu comunico para vocês. Tá? Eu acho que vai pular maio, a gente se vê em junho. Tá bom?
Tá, eu tô cheio de compromisso em maio, tá vendo? Tô querendo me recolher. É difícil, mas é doravante que eu vou ficar mais contida. Tá bom? Muito obrigada. Um Boa beijo para noite. todas vocês. Boa noite. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo.